Hoje eu gostaria de falar sobre esta obra magnífica. Agora, eu estou falando no singular esta obra, né? Mas vocês estão vendo 5 volumes aqui, né? 5 volumes por quê? Porque a obra é tão grande que não comportaria um volume só. Então, ela foi dividida em 5 volumes, sim. Só que a obra é única, certo? É uma obra só, né? E uma obra que versa sobre Dr. Plínio Corrêa de Oliveira. Está aqui o volume, primeiro volume, né, da infância. Claro que segue uma ordem cronológica, né? E ela é uma obra, eu digo, magnífica, não só por ser magna, né, ou grande, né, conforme vocês veem, mas porque o conteúdo dela é magnífico mesmo, certo? Vamos dizer assim, uma literatura de primeira, né, uma literatura de primeira qualidade, escrita num nível elevadíssimo, um português castiço, uma coisa que realmente eleva o nosso espírito, né? Mas também porque versa sobre uma pessoa magnífica, né? O Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, outrora eu até ouvia falar dele, né? Mas eu não imaginava ser ele uma pessoa tão grande, tão magnífica como ele foi. E essa obra que me fez ver isso, né? Claro que eu não vou poder aqui, em pequenos vídeos, contar tudo o que fala esse livro. Se você quiser saber, constatar isso que eu estou falando, você vai ter que ler o livro, ou os livros, né? Para poder realmente constatar que o que eu estou falando é verdade, né? Mas eu queria dizer o seguinte: Dr. Plínio realmente era uma pessoa singular. E ele tinha um dom que se manifestou desde a mais tenra infância. Quando eu digo mais tenra infância mesmo, com 2 ou 3 anos de idade, né? Aliás, um dom não, eu diria primeiro uma vocação dele, né? A vida inteira ele lutou pela causa católica. Tudo que ele fez na vida dele foi pela causa católica, certo? E ele jamais se desviou disso, certo? Isso eu diria que é uma vocação, tá? É o termo que eu uso para isso. Mas ele tinha um dom também, um dom muito singular, que o livro descreve muito bem, que seria o discernimento dos espíritos, né? De novo, eu não vou poder aqui explicar pormenorizadamente isso daí, né? Mas em poucas palavras seria mais ou menos o seguinte: ele conseguia, ao ver uma pessoa, ou até ver uma foto da pessoa, né, mesmo não estando presente, a pessoa presente, mas até por fotos, ou ouvindo a voz da pessoa, ele conseguia discernir o espírito da pessoa, se aquela pessoa estava bem, se não estava, se aquela pessoa estava caminhando para a santidade, ou se não estava, enfim, ele conseguia ter esse discernimento, né? E não só com relação a pessoas, mas com relação até a povos inteiros, a países, a povos inteiros, né? E é justamente essa parte do livro que eu gostaria de ler para vocês, né? Isso está no último volume, no 5º volume, né? Que está sendo explicado isso. E eu achei interessante porque todos nós, cada um de nós tem uma ascendência, né? Eu particularmente sou descendente de italianos, espanhóis, portugueses, né? Como um bom brasileiro eu tenho um pouco de sangue indígena, né? No meu caso particular, eu acho que bem pouco, mas tenho. E cada pessoa tem uma descendência, né? O Brasil é uma mistura de muitos povos, né? Então por isso eu achei interessante falar sobre isso, né? E eu vou falar, vou seguir a ordem que o livro segue, certo? Então eu vou começar a falar da França. Nesse vídeo só vou falar da França, que é o primeiro país que ele coloca, né? E nos outros vídeos que eu vier a fazer, eu vou falar dos outros países ou dos outros continentes que o Dr. Plínio analisou, certo? Então, começando aqui pela França. Brilho, charme e gênio da filha primogênita da igreja, né? Para quem não sabe, a França é tida como a filha primogênita da igreja também. Não vou explicar aqui o porquê, porque não vem ao caso, né?
Então, diz assim: desde menino, Plínio nutria especial encanto pela França, devido à formação recebida de Dona Lucília, a qual, sem deixar de ser muito brasileira, possuía maneiras marcadamente afrancesadas. Com o decorrer dos anos, tal admiração só tendeu a aumentar, embora ele também visse com nitidez os defeitos adquiridos pelo povo daquele país devido às suas infidelidades, né? A maior infidelidade da França todo mundo sabe qual foi, que foi a Revolução Francesa, né? A nação brilhante por excelência, a meu ver, é a francesa, diz ele, né? Esse brilho não é o brilho do excesso ou da superabundância, mas o brilho da medida exata. Há algo no gênio francês que dá a noção exata da medida e, portanto, das proporções. Por causa disto, qualquer coisa, ainda que seja uma ninharia, feita sob o sopro do espírito francês, acaba sendo uma verdadeira obra-prima. Olha que coisa bonita, né? Para definir qualidade tão peculiar, Dr. Plínio só encontrava um termo, a qual, à semelhança daquilo que designa, não possui tradução exata em língua alguma: charme. Contudo, como acontece com os indivíduos, cujo vício capital os convida ao oposto na direção para onde os atrai a luz primordial, também as nações estão sujeitas ao mesmo movimento. Assim, chamada a irradiar o charme, em todos os seus aspectos, equilibrando de forma perfeita bondade e majestade, quer na delicadeza de uma Maria Antonieta, quer num lance heróico como os do Pré Roland, a França teve sempre a tentação de pender para o mesquinho e para a ninharia. Ora, essa supremacia do charme que a providência outorgou à França, por sua condição de filha primogênita da Igreja, a Revolução também soube utilizá-la para seus objetivos. A esse respeito, o pensamento de Dr. Plínio é tão perspicaz que o autor não resiste em transmiti-lo. Aí abre aspas, né, que seria o próprio Dr. Plínio falando. Na França houve a Revolução Princeps, quer dizer, a revolução modelo de todas as outras revoluções, porque em nenhum lugar do orbe o pensamento revolucionário, elaborado em profundidade pelos alemães da pseudo-reforma, foi tão bem burilado, formulado e propagado com tanto brilho e esplendor, como pela cultura francesa. Se esse pensamento vindo de Lutero de tal maneira se irradiou pelo mundo inteiro, foi por causa do brilho e do charme especial do espírito francês, posto a serviço da impiedade. Porque a França, nesse sentido da palavra, é o holofote da Europa, e como tal, o é também do mundo. Fecha aspas. E Dr. Plínio não duvidava em afirmar que quanto mais os franceses se aproximam da religião, tanto mais florescem em toda espécie de grandeza e de glória. Quanto mais eles se afastam da religião, tanto mais decaem e perdem as suas qualidades. Princípio este que é verdadeiro para todos os povos, mas particularmente para o povo francês.